Amém, irmãos. Último culto do ano, hein? Olha só, mais um ano que a gente venceu. Que o Senhor nos guarde e nos elimine, nos ilumine, né? Vamos lá. Vocês lembram que a gente está estudando? Evangelho de João, capítulo 3. O caminho, a verdade e a vida, né? Tema dessas ministrações. Hoje nós vamos dar seguimento, nós vamos ler do 16 em diante, que foi da onde eu parei semana passada. Refletiram sobre o novo nascimento? Entenderam que vai além de descer as águas? É muito mais do que isso, né? É realmente uma conversão, né? Andar na contramão daquela velha vida, né? Que a gente costumava viver. Então, semana passada nós vimos que existem alguns pontos que são de extrema importância para aquele que entende o novo nascimento. O amor de Deus, ele desafia a realidade terrena, pois somos extremamente limitados pelas nossas convicções, ou vãs convicções, religiosidades e, na maioria das vezes, pelas nossas falsas convicções. Muitas vezes impostas por impostores do Evangelho. Nesse trecho, Jesus segue dando testemunho ao seu respeito e de como funciona o viés moral do Pai, o viés moral de Deus, de como o Senhor se comporta. E aqui eu já vou dar o tema da pregação para que eu não me esqueça, né? Esse viés moral do Senhor, ele vem cheio de quê? De um amor convicto e um amor humilde. Ah, glória a Deus por isso. Após finalizar diálogo com Nicodemos, o cenário muda para uma certa discussão de João Batista com alguns de seus discípulos. Só que isso só reforça como nós cristãos deveríamos lidar com algumas situações onde somos tentados, né, a brilhar mais que o Senhor Jesus. Abre comigo aí. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Isso aqui dá uma certa confusão, né, irmãos? Aqueles que são calvinistas, arminianos, calvinianos, mas nós não vamos discutir hoje isso. Não é esse o cerne da mensagem. Amém? Vamos focar no Senhor e na palavra do Senhor. Mesmo o Senhor sendo muito claro em sua fala, no interior de Nicodemos, como um bom fariseu, existia aquela raiz de exclusividade, aquele preconceito com os outros povos. É quando vem a necessidade dessa declaração, né, de João 3,16. Muito por conta de uma interpretação literal de alguns escritos antigos. Lá em Gênesis mesmo nós vemos, né, que a descendência de Abraão foi separada, depois de Isaac, Jacó, e assim foi indo, né? Então eles tomaram aquilo ali por uma verdade única e não pegaram as entrelinhas. Então se criou um espantalho de que o Messias salvaria somente aqueles com a descendência de Abraão, os semitas. E aos gentios aconteceria um julgamento com toda a severidade que a religião poderia proporcionar. Irmãos, eu não quero aqui diminuir o julgamento do Senhor, porque ele irá acontecer a todos nós. A diferença é que não tem exclusividade nenhuma. Quando a palavra diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, é que todo joelho vai se dobrar. E sim, toda língua irá confessar que Ele é o Senhor. Agora, para onde vai? Se vai para o céu, se vai para o inferno? Não é essa a discussão aqui. A discussão aqui, essa noite, é que o Senhor, Ele não fez distinção de ninguém. Amém? Amém, irmãos? A igreja está um pouco vazia. Se vocês me deixam sozinho, eu vou perecer aqui. Nosso Senhor declara que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo inteiro e não para julgar ou condenar uma parte dele. A grande questão é, o que nos faz pensar que assim como os fariseus, nós podemos privatizar o Senhor? Será que somos só nós, o povo escolhido? Ou nós podemos dar uma ordem ao Senhor para quem Ele deseja salvar? Olha só.
É como se o Senhor estivesse ao meu dispor, né? Vai lá, Senhor, salva aquele lá, salva a Pamela lá. Misericórdia. Ela já balançou a cabeça lá. Vai salvar sim, mano. Salva o irmão André. Eu não tenho esse poder, irmãos. Isso vem do Senhor. Ele é o dono. Talvez nosso maior erro como cristãos é crer que somos exclusivos. E aqui eu não quero que vocês me entendam errado, tá, irmãos? Nós somos amados pelo Senhor, separados. Existe sim uma promessa para aqueles que creem, isso é um fato. Mas também nós não podemos ignorar que existe um plano para cada uma das pessoas individualmente. E isso é a pessoa e o Senhor. Pastor não determina, líder não determina, só o Senhor determina. Até aqui alguma dúvida? Espero que não. Isso não nos dá o direito de privatizá-lo, até porque somos tão pecadores quanto aqueles que estão no mundo. A diferença está em como vemos o novo nascimento e como lidamos com o arrependimento. E aqui temos mais um ponto, irmãos. Nós estamos acostumados a julgar e julgar os irmãos, né? E aqui eu falo irmãos até de uma maneira pejorativa, eu estou botando todo mundo no mesmo pacote. Mas vamos usar o exemplo que hoje é o mais crítico dentro das igrejas. Julgamos os homossexuais, né? Irmãos, existe cristão homossexual? Existe. Só que ele tem que viver em arrependimento, vencer a carne dia após dia. É complicado de entender. Ele larga o pecado, vive uma vida de santidade, mas ele convive com os desejos. Não me entendam errado, tá, irmãos? Não me entendam errado. Agora, qual é a diferença do pecado do homossexual para o pecado do pastor Igor? O pecado deles é exposto, o meu e o teu a gente encobre. Esse é o problema, irmãos. E aí é onde nós privatizamos o Senhor. Pastor, tu está dizendo que os homossexuais vão para o céu? Aqueles que vivem na prática do homossexualismo, não. Isso é um fato, é bíblico. Mas aqueles que se arrependem e aprendem a lidar com o pecado, eu não estou dizendo lidar no sentido de hoje faz, amanhã não faz. É realmente viver da forma que o Senhor chamou para viver, que não difere de mim e de vocês. Eu tive muito problema com a pornografia há muito tempo atrás. Irmãos, eu sou tentado até hoje porque eu sou humano e sou homem. E com o devido passar dos anos, as coisas só pioraram para quem tem essa debilidade, porque tudo está à nossa mão, envolve pornografia. Você pega o celular, tem alguém de biquíni lá no Instagram, você abre o computador para preparar uma mensagem. Eu me escandalizei. Eu abri o site que eu uso ali para pegar algumas informações e no canto, umas informações não envolvendo pornografia, mas promiscuidade, numa página cristã. Então tudo está muito fácil, tudo nos empurra para o pecado. Agora, como que nós vencemos isso? Arrependimento dia após dia. Por isso que sim, torno a dizer, existem homossexuais, vamos lá de novo, que vão ser salvos, aqueles que se arrependeram, que convivem com o pecado, que se arrependeram, que veem o pecado como pecado, mas não praticam. Amém? Até aqui, ok? Então, o que nos difere é a forma como lidamos com o arrependimento. Isso eu já até falei em algumas ocasiões aqui, né, irmãos? Às vezes o pessoal que está lá fora é muito mais fácil de arrependimento do que nós. Nós tornamos o arrependimento algo tortuoso, cansativo. E aí nós criticamos aqueles que estão no mundo. E vejam bem, eu não estou ovacionando quem está no mundo, mas eu quero chamar a atenção, atraí-los para o que acontece aqui no nosso meio como cristãos. Nas pequenas coisas, irmãos. Eu como pastor, quantas e quantas vezes pequei criticando outras denominações aí, outros pastores. Às vezes não da forma correta, porque toda crítica tem a forma correta e a incorreta. É nesse sentido que eu estou falando, é a forma como vemos o arrependimento. Por que o Senhor, Ele pode me salvar e aceitar o meu arrependimento,
e não pode aceitar o do irmão André? Que exclusividade é essa? O que faz ele diferente de mim? Um pouco mais magro? É só isso. Somos homens. O que faz as mulheres da igreja uma diferente da outra? Algumas emoções, os seus esposos. Vocês estão entendendo qual a conotação que eu quero dar aqui, irmãos? Então nós não somos donos do Senhor, nós não podemos privatizá-lo. E vejam bem, o plano divino desde o princípio consistia em quê? Abrir as portas dos céus para todos. E aqui nós não podemos confundir, e aqui vai completar o que eu estava falando agora há pouco, né? E aceitar aquele besterol que muitos pastores da hipergraça ainda pregam, irmãos. Deus ama o pecador. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele detesta o pecado e abomina o pecador. Por isso que tem que ter conversão, por isso que tem que ter arrependimento. Deus detesta o pecador, Ele abomina o pecador. E o pecado também. O que Deus ama é um coração arrependido. É isso que o Senhor ama. Amém, irmãos? A igreja está um pouco calada hoje, hein? É complexo, mas vai dar tudo certo no final, eu creio. Verso 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amarraram as trevas e não a luz. Os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe, isso aqui que eu falei agora há pouco, isso me assusta, porque eu vi há pouquinhos, 2, 3 dias, declaração de um pastor, no qual eu defendi muito. E disse para a pastora: eu não consigo mais defender esse cara. O cara, ele trocou as suas convicções por nada, por ideologias, né? Só para resumir aqui para vocês, né? Para mim, assim, um grande escritor, grandes obras, mas hoje eu não consigo mais consumir nada desse homem. Ele foi dar um Feliz Natal para as pessoas. E vejam bem, eu falei sobre isso agora há pouco. E ele falou um Feliz Natal a todos, a todas e a todos. Ali o cara me perdeu, cara. E olha que assim, ó, eu lutei durante 1 ano mais ou menos, as pessoas me dizendo assim: né, esse cara é herege. Não, mas vejam bem, acabou. Não tem mais como defender. Hoje, dentro das igrejas, nós estamos cheios de pessoas que pensam assim, ignoram a verdadeira conotação, não só dos homossexuais, mas de todo e qualquer outro pecado e pecador que está envolvido. Ignoram, passam por cima, para quê? Para ter adeptos a um evangelho que não traz arrependimento. É o evangelho de todos? Sim, é o evangelho de todos, mas todo aquele que nele crê e se arrepender, todo aquele que larga a prática do pecado. Glória a Deus pela sua vida. E aqui nós precisamos nos atentar à interpretação mais literal do texto. Os homens, eu e você, nós não temos capacidade salvífica nenhuma para nos remover do inferno. Nós não podemos fazer isso sem que haja a intervenção de Jesus Cristo, sem que haja a intervenção de Deus, sem que haja a mão poderosa de Deus nos arrancando de lá. Quando, pastor? Quando pensarmos em... Obrigado. Quando pensarmos em desistir, quando titubearmos na nossa fé, quando tivermos um coração dividido, quando estivermos em cima do muro, prestes a clicar em um anúncio errado, ou para ligar para coisas de prostituição, enfim. Vocês estão me entendendo, amados? Se a mão do Senhor não nos buscar, nós não conseguimos nos tirar de lá. É por isso que a graça do Senhor, a sua misericórdia, ela se renova todos os dias, porque os nossos pecados se renovam também. Martinho Lutero, se eu não me engano, já vou citar ele umas 2 ou 3 vezes,
falou que matou o velho homem nas águas do batismo. Se eu não me engano foi ele. Só que no dia seguinte ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Precisava matar novamente. É dia após dia vencendo a carne, porque senão, irmãos, a carne nos consome e nós não identificamos o amor de Deus. Sabe, irmãos, eu tive um tempo tão irado. Estou até fugindo um pouco do meu, mas enfim, eu tive um tempo tão irado, tão entristecido com evangélicos, com o cristianismo mal vivido, que eu não conseguia admirar mais nada. Eu morava em um lugar onde tinha muito verde, onde tinha muita calmaria, e até aquilo me irritava. Eu não conseguia desfrutar da paz que o Senhor tinha me colocado naquele tempo. Vocês entendem? É como aquele problema que a gente fica remoendo e nos tira a atenção. Por quê? Porque eu estava sem o preenchimento do Espírito Santo. Quantos de nós vivemos assim hoje? Ei, pastor, mas essa é uma palavra dura, pastor. É uma palavra dura, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo nos preenche, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar arrependimento. Não permanecer da mesma forma. Então nós não temos poder nenhum para nos remover do inferno sem que haja intervenção de Deus. Isso implica não na crença em Cristo especificamente, mas sim na convicção daquele que foi chamado das trevas para a luz. E aqui mais uma vez, nas entrelinhas do texto, Cristo vai falar sobre a sua paixão, sobre a sua morte. Foi esse amor às trevas que levou Cristo para a cruz. Não o amor de Cristo pelas trevas, mas o meu e o teu amor. A palavra de Deus diz que nós nascemos com uma herança, a herança do pecado. Nós nascemos corrompidos pelo pecado. Logo nós somos maus, raças de víboras. Raça de víbora é elogio para a gente. Misericórdia. Mas o Senhor bola um plano perfeito para nos arrancar das garras de Satanás. Agora a grande pergunta é, irmãos, o que nós fazemos com isso? Que forma nós nos portamos? O mais louco é que essa mesma maldade dos homens abriu as portas do céu para que nós, gentios, pudéssemos agora não haver mais a necessidade de um sacerdote. Não precisa mais todo aquele adorno. Existe uma informação na Bíblia que eu amo falar, irmãos. Quando é completa a crucificação, a palavra de Deus diz que o véu do templo é rasgado, como uma folha de papel. Isso aqui na linguagem do pastor Igor, mas como uma folha de papel ele é rasgado, como se alguém pegasse e rasgasse ele. Sabe quanto pesava esse véu? Aproximadamente 1 tonelada. Era necessário não sei quantos carros de boi para puxar para que se abrisse o santo lugar, o santíssimo lugar, enfim. E foi rasgado, na morte de Cristo foi rasgado. O que são as minhas e as tuas debilidades perto disso, irmãos? É por isso que me intriga, e eu torno a falar aqui, como nós vimos semana passada. Por isso que me intriga quando a pessoa nasceu de novo, mas não muda. A pessoa, anos de evangelho, mas segue praticando as mesmas coisas. O ensino aqui é um pouco mais complexo do que parece. Como permanecer da mesma forma quando acontece a colisão da cruz com o meu e teu coração? É complexo porque o conjunto que faz um crente é muito amplo. Mas o que revela quem ele realmente é, o que revela quem nós somos, irmãos, são as nossas obras. E aqui eu não estou falando sobre o quanto a gente dá aqui, sobre o quanto a gente ajuda aí fora, não. A luz e a verdade do Evangelho tornam o pecado odioso. E aqueles que amam o pecado, seja da carne ou da alma, não gostam da proximidade. É como aquele morcego, sabe? Que vive há anos na caverna. Mas aí quando tu acende uma luz, o que acontece? Ele foge. Não é porque é novo para ele, ele sabe distinguir o que é luz e o que não é, mas porque machuca. Aquele que ama o pecado, aquele que abomina o Senhor, quando a luz encontra, ele foge, porque as suas obras de maldade serão reveladas.
porque a sua forma de joio será revelada. E a palavra de Deus me garante que o joio, no fim das contas, será arrancado e jogado na fogueira. Pelo menos na minha Bíblia diz isso. Não sei se é dos irmãos também. Verso 22 diz assim: depois disso, Jesus foi com os discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Aqui eu preciso falar uma coisa só a nível de curiosidade, tá? Quando está em aspas aqui, é que provavelmente foi acrescentado. Pastor, adulteraram a Bíblia? Não, para que fizesse sentido ao texto, não havia uma tradução correta, foi acrescentado esse termo aqui. Isso se deu antes de João ser preso, para que faça sentido os próximos capítulos, amém? Então, a Bíblia de vocês não está errada. Quando tiver ali os parênteses, se vocês não quiserem ler, tá bom? Verso 25 diz assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Bom, se no verso 16 até o verso 22 nós falávamos sobre amor, agora nós vamos entrar na parte da convicção, amém? Esse embate narrado nos versos que lemos só se dá por conta do conflito entre o ato de batizar e a religião. É muito provável que esses judeus, aqui fala um judeu, mas provavelmente tinha vários, né? Eles queriam fazer do batismo mais do que ele realmente era, um símbolo. Queriam instituir algo em cima daquilo ali, o que muitos de nós fazem hoje. Não sei vocês, mas eu já vi aqui diversos irmãos aí. Vai ter batismo lá no camping, não sei das quantas. E aí vem 50 pessoas. Quantos frequentam a igreja, pastor? 3, mas os outros eles trouxeram. É um arrependimento de momento, é só um banho, é um descer as águas momentâneo. A pessoa sai dali e continua vivendo a mesma vida desregrada. E o que mais assusta é que às vezes dá mais fruto do que aqueles 3 que congregavam lá naquela igreja. Aqui eu acredito que a maioria de nós já tenha descido as águas, e isso é louvável. Quando os homens olham para isso, é louvável. Mas quando o Senhor nos olha, Ele não vê esse batismo nas águas. Ele vê a forma que nós nos comportamos. Ele vê a forma como nós lidamos com o seu evangelho. Ele vê a forma como nós nos comportamos diante da sua santa noiva. É aí que mora o perigo, irmãos. Então eles queriam fazer mais do que um símbolo, queriam atestar uma certa divindade no batismo. Uma vez que agora haviam 2 batizando, qual deles estaria com a razão? A intenção não era nem tanto diminuir o ato do batismo, mas as ações de Cristo que estavam sendo hostilizadas por todos. Tratado como um profeta qualquer. Cara, essa semana eu tive um embate em casa. Eu creio no reino espiritual. E às vezes a gente passa por algumas tribulações espirituais. E eu creio assim que Satanás, ele coloca as coisas na cabeça das pessoas. E aí chegou no meu pequenininho, no José, e eu tenho certeza que foi Satanás que bradou aquilo ali nele. Ele chegou para mim assim com uma convicção do nada. Ele nunca ouviu falar isso e disse: pai, Jesus é um profeta, né? Eu disse: não, José, de onde tu tirou isso? Jesus não é um profeta. Não, pai. Quem é então, pai? É o diabo? Eu digo: não, pai vai te explicar. Jesus foi a própria profecia encarnada. Ele é mais do que todos os outros profetas. Ele abriu a porta de entrada dos céus para que a gente pudesse entrar, coisa que os outros profetas não podiam fazer. Por isso que ele é mais que um profeta. Judeu trata Jesus como um profeta, muçulmano trata Jesus como um profeta louco. Nós temos que olhar para ele como Deus, como de fato ele é. Como de fato ele é.
É como se aquela revelação que apareceu lá para João e os discípulos enquanto batizavam, nos acometesse a cada manhã. O céu se abre, o sol desce, e aí vem o espírito de pomba em forma corpórea, né? Enfim, como diz lá no texto, e ali testifica que Jesus é divino. Essa é a nossa convicção. E aí eu disse para ele: não, filho, Jesus não é um profeta, ele é mais do que toda a profecia. Ele é a Bíblia e muito mais. E eu não estou tentando acrescentar coisas à Bíblia, tá? Pelo amor de Deus, não saia do contexto. Ele é muito mais do que um profeta qualquer. Mas o que esses homens queriam mesmo era rivalizar, né? Ali com João Batista e Jesus. O que a gente deve atentar aqui, irmãos, é para essa pequena semente que foi lançada no coração de João. E aqui vem o grande problema do evangelho dos nossos dias. As maiores heresias e divisões começaram dentro das igrejas por conta de coisas como essa. Discípulos do mesmo reino com intenções diferentes. E aqui, irmãos, o que Lutero fez foi louvável, mas a reforma vem de uma divisão. Nós precisamos ser claros. Glória a Deus que aconteceu, mas existiram algumas outras divisões pós a reforma, que hoje nós estamos colhendo o tanto de heresia que pregam por aí. Dessas heresias vieram o quê? A hipergraça. Teve um herege muito famoso, que alguns ligam ele a Armínio, não é o que eu estou fazendo, que foi Pelágio, que negava algumas coisas básicas da Trindade. Não tem nada a ver com Armínio, tá, irmãos? Nem com Calvino, menos ainda, por favor, tá? Dessas divisões hoje nós colhemos tantas outras coisas. Teologia da prosperidade, teologia coach, aquelas unções, sei lá, aquelas transferências de unção. É gente andando que nem bicho, irmãos. Na Bíblia tem pouquíssimos relatos parecidos como esse. E quando diz que o homem estava parecendo um bicho, ele estava endemoniado. Se eu não me engano foi o rei Nabucodonosor, que estava comendo o pasto como bicho. Precisamos nos atentar, irmãos, a essas divisões, a essas contendas. Olha só, Lutero disse assim: nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam um ninho sobre elas. Foi exatamente isso que João fez. Agora nos próximos versículos a gente vai ver a defesa de João. E mais à frente, João ele vai dar uma esmorecida. E a resposta do Senhor para ele vai ser a seguinte: ei, meu querido, os cegos não estão vendo, os surdos estão ouvindo, e o evangelho está sendo pregado. Então é isso que importa. Deixa a obra continuar. Verso 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. As palavras de João Batista respondem ao zelo ciumento de seus discípulos. Ele estabelece o princípio da revelação, depois aplica esse princípio ao seu próprio trabalho. Em outras palavras, João estava querendo dizer o quê? Como eu posso bater de frente com aquele que é o próprio Cristo? Aqui nós temos um princípio que hoje é quebrado por qualquer coisa, por qualquer desavença, que é bem diferente do reconhecimento, irmãos. A convicção. Quantos de nós negociam ela em troca de cargos, em troca de status, em troca de um poder que o Senhor não nos prometeu? Eu fui uma pessoa, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas eu fiz muita macumba gospel. Como assim, pastor? De orar só de uma forma para que o Espírito Santo fale em determinada área. Eu fui desses, irmão. Tem que dar tal coisa no altar para que o Senhor te dê em dobro. Vocês estão entendendo a analogia? Quantos de nós passamos por lugares como esse? Irmãos, isso eu garanto, é heresia.
Não existe uma forma correta. Não foi porque o Senhor mandou Moisés tirar a sandália dos pés que nós deveríamos estar todos aqui de pé descalço. Faz ou não faz sentido? E por que a gente segue replicando essas mentiras? Porque ao nosso pensamento humano é muito mais fácil permanecer no engano do que sair das trevas para a luz. Por isso que é tão conflitante, tão chocante. João só tinha essa convicção porque tinha plena certeza de quem era Deus e do que foi chamado para fazer. Ora, irmãos, como eu citei agora há pouco, há uns 2 capítulos atrás, quando há a revelação, de Jesus ali, quando tem o diálogo de Jesus com João, o que João diz para ele? Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Quem tinha que me batizar era tu. O pastor falou sobre isso aqui. Olha a hierarquia sendo respeitada. O que Jesus fala? Ainda não é tempo, mas após isso aqui o troço vai deslanchar. Claro que ele não falou isso, mas o negócio vai deslanchar e todos vão ter acesso. A resposta está na simples explicação da relação essencial entre aquele que veio antes de Cristo, baseada na verdade universal. Quando isso é compreendido, toda possibilidade de rivalidade desaparece. A mensagem que os discípulos de João trazem como uma queixa, para ele é como uma coroa sobre aquilo que ele estava fazendo. Essas dúvidas de vocês não me interessam. Não me interessam. Sabe por quê? Porque eu vi esse homem ser iluminado. Eu sei que ele vem da parte de Deus. Eu fui tocado no ventre da minha mãe por ele. Vocês pegaram essa? Só quem lê Bíblia vai pegar essa daí. Eu fui tocado por ele antes mesmo de nascer. O que era para ser uma seta no coração de João serviu para testificar mais uma vez sobre o que Deus estava para fazer. Agora a grande questão é: quantos de nós carregam essa convicção de fé? Carregam essa convicção de propósito? Tem que ser tão forte a ponto de estar disposto a abrir mão de coisas, empenhar coisas e emprestar os seus ombros para que os outros possam subir. Que foi isso que João fez. Nossa realidade nesse mundo gospel é cada vez mais homens se colocando em uma posição de semideuses e deixando o Senhor de lado. Esses zombam do Evangelho. Esses semideuses, vices querubins, esses zombam do Evangelho. A partir de hoje, você e eu somos culpados quando vermos uma heresia e não nos posicionarmos. Eles estão zombando daquele que nos deu vida eterna, irmãos. E aí entra a crítica da forma correta, como eu falei. Mansos como pomba, mas astutos como serpente. Palavra do Senhor. É como se João estivesse dizendo: eu vim não para formar um grupo separado, não para fazer uma ceia especial, mas para preparar um caminho para que aquele que é todo poderoso e soberano pudesse passar, para que ele pudesse ter êxito, para que ele pudesse colher aquilo que eu comecei a plantar, para que o povo pudesse estar pronto para a sua vinda e que ele pudesse ter sucesso naquilo que pregava. Você deve se regozijar, portanto, com esse sucesso e não invejá-lo, pois o seu sucesso é a melhor prova da grandeza da palavra de Deus. A maior marca do ministério de João foi o crescimento daquele que estava passando por onde ele pisou antes, o caminho que ele preparou, a voz que clamava no deserto. Infelizmente, em nossos dias, o que marca o nosso tempo dentro das igrejas é o quê? Competição, feitos extravagantes, cruzadas miraculosas. E aí, irmãos, eu estou falando de algo que para nós é muito terrível, porque envolve dinheiro, envolve riquezas. Pastores irmãos se degladiando por nome de igreja, coisas horrendas acontecendo. Irmãos, esses dias eu estava olhando não sei se foi no TikTok ou no Instagram. Um determinado pastor, hoje ele é apóstolo, apócrifo, ele
ele saiu desse ministério e fundou a própria seita dele. Saiu de uma seita e fundou outra. E aí teve endemoniados lá na igreja dele lá. E aí o demônio, né, usando o corpo da pessoa, falou: eu que atuo lá naquela igreja, eu que faço acontecer as coisas lá naquela igreja. E aí fui procurar mais a fundo lá na igreja dele, do cara que ele saiu, a mesma coisa falando desse apóstolo. Eu fiquei para mim, o demônio está rateando, ele já foi mais inteligente. Antigamente ele usava os impérios, hoje é só gente tampinha da cabeça. Falando de um e de outro, isso só divide o reino. Mas tudo por quê? Seita que saiu de seita. É muito terrível, irmãos. É uma competição. Quem é que derruba mais gente? Irmãos, isso aí está na internet. Quem fala mais variedade de línguas, mas não tem um que interprete pelo menos uma daquelas línguas. Essa doutrina se perdeu, irmãos. Misericórdia. Verso 29. Gosto muito desse trecho. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Eu preciso dar uma pausa aqui. Quando João vê aquilo que ele foi chamado para fazer se cumprindo através da vida de Cristo, cara, fica que nem Paulo. Agora tudo é que nem esterco. Sabe por quê? Porque Deus está na terra, está curando, está ministrando, está salvando vidas, está desamarrando vidas, trazendo vidas das trevas agora para a luz. E é isso que importa. Então falem. Aquele hino antigo, deixa que diga, que fale, que pense. Misericórdia. Deixa que falem, porque está se cumprindo aquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que os profetas profetizaram antigamente, aquilo que Isaías falou, Jeremias, está se cumprindo. Essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça para que eu diminua. Olha só, o que é o padrinho de casamento? É aquele cuja responsabilidade era de agir o mais correto possível, promover a consumação do casamento. Ele era a testemunha fiel daquele acontecimento. É o que João foi. Durante as negociações do casamento, durante a cerimônia, durante o voto, o padrinho fica de pé como um guarda fiel e ouve os tons amorosos e felizes da voz do noivo. Mas aí vai parecer o seguinte: a festa está rolando e o padrinho está lá só ouvindo, só cuidando. Mas ele foi chamado para essa função, e quando ele desempenha a função da maneira correta, é aí que vem a coroa. João foi aquele servo fiel que multiplicou as riquezas do seu patrão. Depois leiam em casa, em Mateus 25, 14 ao 30. Aquele que pegou 5 talentos e multiplicou os talentos. João foi esse. Não se importou em trabalhar pelo sucesso do outro. Sua frase no verso 30 resume nossa vida de fé. Não importa os grandes congressos, grandes pregadores, grandes músicos, letras e pregações apelativas, se o nome de Deus não for exaltado, se Ele não for o centro, de nada adianta. E aqui tem mais um ponto que nós precisamos tratar, irmãos. Embora em partes nós sejamos administradores aqui na terra do que o Senhor nos confiou, nós de maneira alguma nós somos donos da noiva. O dono é um só. E um dia eu ouvi isso de um pastor, muito amigo nosso. Eu disse para ele assim: eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Sabe o que ele me disse? Irmão, te preocupa com o que o Senhor te deu para preocupar. Esse tipo de coisa, crescimento, pessoas, é Deus que vai fazer. Tua função é cuidar de vidas. O resto é um noivo que vai cuidar da noiva. Então deixa acontecer. É um só e o maior cuidador da igreja, o seu dono. O que nós devemos saber é o nosso lugar, onde nós entramos nessa grande obra. É por isso que hoje, irmãos, muitas igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Se tornou um negócio familiar. O pastor
bota toda a sua família, envolve toda a sua família. Quando ele morre, ou quando ele se aposenta, o filho assume. E aí vem aquela herança, né? Irmãos, igreja não é isso. A primeira igreja, a igreja fundada na sã doutrina, ela não passou para os filhos dos apóstolos. Ela passou para outras pessoas que o Senhor chamou. Até porque eu vou ser muito sincero para vocês, irmãos. O ministério, e aqui eu falo com muito temor, tá? Não me entendam errado. O ministério, ele é muito desgastante, muito conflitante. Vocês acham que eu desejo para os meus filhos que eles sejam missionários? Esses dias, acho que foi a Vitória estava falando, eu queria viajar e ajudar as pessoas. Nunca falei nada para ela. É uma coisa que eu não incentivo. Talvez seja o Senhor me dando na cara, né? Olha, talvez tenha uma missionária em potencial aí. Mas se for para ser, ele vai fazer acontecer. Porque a gente sofre. Vocês estão me vendo gordinho aqui hoje. Com a maioria dos problemas não sou eu que resolvo, mas quem cuida de vida sofre. Quem trabalha no diaconato de maneira incisiva sofre, no presbitério sofre. Não dá para fazer no negócio familiar, irmãos. Só se o cara for louco. Só se o cara está visando isso aqui mesmo, dinheiro. É um negócio familiar que leva o nome de igreja, só que estão cheias de patrões, prontos para quê? Para admitir e demitir quem eles bem entenderem. É necessário que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Quanto mais Cristo for exposto, melhor é, irmãos. Quanto menos nós aparecermos, é melhor ainda. Afinal, não fui eu que morri por vocês, foi Ele que morreu por nós. Ele se deu pela humanidade, não a humanidade por Ele. A humanidade queria que Cristo se lascasse. A humanidade amou tanto as trevas que pregou Deus numa cruz. Verso 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Esqueci de beber água. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O imperativo aqui é justamente o contraste que João faz com a origem de Cristo e sua própria origem. Olha a convicção desse homem, irmãos. Qualquer um de nós estaria brigando por cargo, por ovelha, por púlpito. Eu vou ser sincero para vocês, uma hora conversem com o pastor César. Se for do interesse de vocês também, eu fujo do púlpito. É uma responsabilidade tremenda, irmãos. Eu prefiro pregar mais informal, com pessoas que talvez eu não vá ver no outro dia, que aí a responsabilidade é do pastor deles. Estou brincando, eu gosto de pregar, mas eu fujo da responsabilidade, para que não haja isso, irmãos. O que se tornou a Santa Igreja, meus amados, deixamos de ser uma comunidade que tinha tudo em todos. Atos 2, tinha tudo em comum para viver uma eterna corrida. Trocamos tudo isso para viver uma eterna corrida, só que para o inferno. O verso 32 é reflexo do que vivemos hoje. Quem se posiciona de maneira coerente e convicta é tratado como doido, como herege. Vou falar para vocês aqui, acho que isso eu nunca comentei. E alguns ministérios que nós passamos até hoje, eu e a pastora somos os endemoniados, porque pregávamos coisas como essas. Aquilo que semana passada, das bolinhas de Natal, do pinheirinho e tudo mais, aquilo ali foi motivo de uma divisão numa igreja, não da minha parte, a gente estava no contexto lá. Aquilo foi motivo de uma divisão dentro da igreja, porque causou arrepio aos religiosos. Agora, pensem comigo, Deus me resgatou de um abismo tão profundo, como é que eu vou me importar com esse tipo de coisa, irmãos? Pastor, mas
a fulaninha Pamela está falando de ti. Ela é faladeira mesmo. Não, estou zoando. Misericórdia, irmãos. Mas a Pamela está falando de ti. Cara, vamos orar por ela. Mas isso não pode abalar minha fé. Isso não pode abalar quem eu sou em Deus e o plano que Ele estipulou para mim e para ti. Se qualquer coisa for nos desestabilizar, nós não vamos para lugar nenhum, irmãos. Por isso que tem milhares de ministérios, milhares de seitas por aí, se chamam de igreja, mas não cumprem o seu papel de noivo. Não cumprem. Quem se posiciona de maneira coerente, convicta, é tratado como doido, como herege. Nós deveríamos continuar anunciando o que o noivo começou, mas o dualismo limitou o evangelho a um estilo de vida, a uma teologia, uma mera religião, ou como tantos outros gostam de chamar, uma ideologia. Por isso que o evangelho se tornou, por isso que tem tanta gente maluca falando tanta besteira, irmãos. Por isso que tem tanto conteúdo ruim, tanta porcaria, e principalmente na internet. Misericórdia. Cara, hoje em dia se alimentar pela internet é muito complicado, cara. Porque é um pregador bom e 15 ruim. Aí tu pega aquele que é bem ruim, mas tu não sabe a trajetória dele. Tu ouve uma palavra boa dele e começa a ouvir sequência. Cara, depois de umas 2, 3, misericórdia, perdi meu tempo. É assim que acontece, irmãos. Porque estão tratando o evangelho como uma coisa qualquer. Ouçam o que eu vou dizer. O Senhor, Ele vai vir para buscar uma noiva de maneira triunfante, não um peso de papel. Vocês perderam a oportunidade de glorificar. Nós não somos um peso de papel. Nós somos uma noiva triunfante. Ah, pastor, triunfar significa passar trabalho, às vezes passar fome, às vezes ser tratado como doido. Às vezes significa. Às vezes significa ser convidado para se retirar de um ministério, como aconteceu conosco. Às vezes significa isso. Quem ouve a sua mensagem, esse é prudente, é como um homem sábio que vem edificando a sua casa na rocha. Vai mais além, testifica da veracidade de Deus. E não que Deus precise de algum tipo de autoafirmação, não que ele fique depressivo, né? Para que ele se sinta bem, mas para que nós, quando esse tipo de coisa acontece, serve para afirmar a nossa fé nele. Serve para que a gente olhe para ele e diga assim: nossa, como tu é bom, Senhor. Nossa, Senhor, olha, o milagre da vida me alcançou. Caraca, nós somos salvos, irmãos. Não para que ele se sinta bem, mas para que nós venhamos a cumprir o chamado que nos foi confiado. E aqui vem uma das grandes maravilhas do evangelho. Fazia tempo que isso não me acontecia. A medida infinita do Espírito. Eu não estou falando de dons, eu não estou falando de maravilhas, estou falando de plenitude. Certeza de quem nos chamou. É muito mais do que um consolador. Isso, pastor, mas está na Bíblia que ele é o consolador. Mas é muito mais, ele não é só o consolador. Sabe o que ele é? Ele é os sentimentos do Senhor expresso em nós. É isso que o Espírito Santo é, ou pelo menos deveria ser na minha e na tua vida. Não é sobre falar em línguas uma ou 2 horas. Não é sobre acontecer curas, irmãos. Ou melhor, é sobre a cura que aconteceu aqui dentro. E aí começa a externar. Sai, transborda. Esse tipo de transferência de unção ninguém quer, né? São as emoções de Deus expressas na minha e na tua vida. Eu não quero ser o pastor chato, mas olha a responsabilidade que a gente carrega, irmãos. Embora eu seja chato pra caramba. Se por um lado o novo nascimento abala nossas velhas convicções, o Espírito testifica através de nós a bondade e a grandeza de Deus, o seu infinito amor. Aleluia. Versos 35 e 36, eu estou caminhando para o final. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Não tem muito o que explicar nesse verso, irmãos. É muito autoexplicativo.
quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Como todas as coisas estão nas mãos do Filho, pelo dom do Pai, o destino de todos os homens depende da sua relação, ou melhor, da minha e da tua relação com o Filho. Queridos, te diz crente e tu te preocupa em vir à igreja um dia apenas. Lá vem o pastor cobrar. Eu não vou cobrar nada. Sabe o que eu vou cobrar? Tu ser igreja na tua casa. Então não precisa mais vir à igreja. Espera aí que a lapada não está completa. Temos mais um trecho aqui para a gente ler. Então não significa isso. Significa se comportar como aquele que foi chamado das trevas para a luz em todos os lugares. Não só quando convém. Não só quando recebe a visita do pastor, do líder. Vai muito mais além. Vai muito mais além, irmãos. Eu prefiro, e aqui graças a Deus nós não temos isso, mas eu prefiro chegar na casa das pessoas. Aqui é muito, muito verdadeiro assim quando acontecem os encontros, né? Eu gosto por conta disso. Mas eu prefiro chegar na casa das pessoas e ver às vezes a discussão, ver as crianças que não estão empacotadas pelos pais. Porque a verdade é a realidade. Ver um marido se posicionando, ver uma esposa se posicionando. Graças a Deus isso aqui é muito, muito claro. Mas eu já passei em lugares onde eu fui bem tratado, e eu sabendo toda a situação que estava acontecendo, irmãos. Uma máscara, uma mentira. Todo mundo tem altos e baixos. Agora, o fruto da nossa conversão vem o quanto a gente revela para aqueles que estão cuidando de nós. Torno a dizer, não para que Deus veja, porque Deus não precisa, Ele já sabe. Mas às vezes a tua pendência eu posso te ajudar, porque eu já passei por isso. Aquele que crê no Filho tem nele a maior de todas as bênçãos. Alguém sabe? A vida eterna. Eu sei para onde eu vou. Já falei isso aqui. Eu posso não estar sentado na primeira fileira, mas eu vou estar lá. Eu posso não estar pegando fogo lá com a glória do Senhor. Eu posso estar lá no fundo, mas eu vou estar nesse lugar. Eu espero ver cada um dos irmãos aqui. Quer arrepender. Tem que estar envolvido na comunhão de fé em que vive. Comunga por fé, por certeza, não por obrigação ou sistematização. Tem que estar na igreja porque é bíblico, não porque eu ordeno que você esteja na amada igreja. Tem que estar na igreja porque o Senhor disse que existem benefícios em comungar, não porque homens têm regras. Ei, irmãos, nós não somos donos de você. Às vezes a nossa preocupação é interpretada de uma forma errada, mas eu lhes digo, as coisas estão acontecendo, e se vocês mesmos não estão preocupados, que Deus tenha misericórdia. A mudança de crer para a obediência resulta do pensamento do último versículo. O poder supremo é dado ao Filho, portanto aquele que não recebe pela fé é culpado de desobedecer a sua autoridade. Não somente a fé, mas a obediência da fé é o que lhe é devido. Aos olhos de todos essa vida é escondida, enquanto a descrença e a desobediência perduram. A rejeição do Filho traz consigo a ira de Deus, por quem tudo foi entregue nas mãos do Filho. Esta é a herança presente e permanente daquele que não obedece ao Filho. Aquele que não obedece é condenado. Se coloque em pé.